Da seleção dos candidatos à entrevista, os processos seletivos passaram por muitas transformações nos últimos anos. Recrutamento às cegas, testes gamificados e contratação remota são apenas algumas dessas mudanças. Mas o que ainda está por vir é o que você descobre nesse episódio. Olá, pessoal. Eu sou Caio Correia e esse é o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento. Um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. E para mapear as tendências dos processos seletivos, eu vou receber a Paula Esteves, co-CEO da Companhia de Talentos, e a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM, que está participando de maneira remota. O episódio de hoje está sendo gravado em um dos andares mais tecnológicos da SPM Tech, em um laboratório onde os estudantes têm aulas sobre Big Data, Data Science, mineração de dados e outros temas relacionados à tecnologia. Dá até para escrever nessas mesas lousa e nas paredes também. Então, Paula, Adriana, que prazer enorme receber vocês no episódio de hoje do Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, Caio. Obrigada pela Paula, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Queridas, vamos começar então? Justamente para dar início ao nosso papo, o que tem de novo quando a gente fala em processo seletivo, né? Seja em termos de metodologia, tecnologia, diversidade. Para a nossa audiência, o que essas pessoas podem fazer para se preparar para essa etapa tão importante na vida deles? Perfeito. Acho que o processo seletivo é sempre desafiador, independente do momento que a gente está vivendo, né? Então, uma grande transformação é que as organizações agora estão muito focadas em trabalhar a sua marca empregadora, em poder comunicar como que é o dia a dia de trabalho, cultura, tributos de marca, benefícios, porque, como a gente fala, né, o processo seletivo é um momento de escolha, tanto da organização quanto da pessoa que está participando. Então, por que não utilizar esse processo para contar bastante sobre a organização, para que essa escolha seja feita mais afetiva, né, com fit cultural e assertiva no sentido até de perfil, né, de com quem você vai trabalhar e quais vão ser os desafios. Um outro ponto importante que a gente tem visto bastante nos processos é o cuidado tanto das empresas quanto das consultorias de trabalhar a experiência da pessoa que participa. Então, o que a gente fala que é fundamental. Então, como é que a gente consegue dar um maior volume de informação tanto da empresa quanto das etapas, datas, o que vai acontecer nessa jornada, que seja uma jornada de aprendizado, então que a pessoa invista um tempo nesse processo seletivo e que ela saia dele, independente da aprovação ou não, uma pessoa melhor, com mais conhecimento, com vivências positivas dentro desse processo. E a gente tem muita tecnologia que nos apoia hoje em dia nesse sentido, né? Então, nesse cuidado mesmo da marca, de como poder trabalhar com esse retorno e proximidade com as pessoas que estão participando. Acho que um outro ponto importante também é a tecnologia que a gente fala, né? Inteligência artificial, enfim, a gente vinha de processos que a gente recebia milhares de currículos manuais, testes presenciais, para agora um sistema. Me fala quantas vezes que eu mando o currículo aí, não, agora coloca os mesmos dados que estão no seu currículo nesse outro formulário aqui. Caramba, meu Deus, gente, não é possível. É muito desafiador. E agora a gente, né, as empresas trabalham com sistemas onde elas conseguem receber um volume maior de inscrição, consegue ter filtros mais eficientes, né? Então, é o que a gente sempre fala, tem que tomar cuidado para preencher, para dar certo, porque ali é um filtro realmente do que a empresa está buscando. E também possibilitar testes, né? O que a gente fala de assessments que sejam mais gerais e não só de inglês e de raciocínio lógico. Hoje a gente consegue avaliar fit cultural, estilo de trabalho, resolução de problemas, de diferentes tipos de raciocínio. Então, a tecnologia nos proporciona chegar num maior volume de pessoas, acessar de diferentes formas e também, ainda mais agora com a inteligência artificial, ela sugere, né, critérios e algoritmos que sejam, claro que usado por um humano de uma maneira mais efetiva para a escolha dessas pessoas, né? Então, acho que sempre vale falar da ética e do cuidado nesses processos, até porque quando a gente trabalha com inteligência, a gente sabe que tem vieses
E acho que, por último, depois queria também aqui ouvir a Adriana, eu acho que é a questão da inclusão de diversidade nos processos seletivos, que é fundamental. Então, a gente montar times mais plurais, trabalhar com a liderança, como receber esse público para ser mais inclusivo. Então, a gente tem visto isso como uma tendência muito forte no mercado. Eu concordo com você, Paula. Acho que os processos seletivos eles estão sempre em constante processo de evolução, seja em metodologia, em tecnologia, nas práticas mesmo. Eu acho que a gente pode falar que muitas empresas hoje ainda usam a avaliação baseada em competência, né? Então, as competências direcionando os processos seletivos. Muitas eu tenho visto usando a gamificação, usando óculos de realidade virtual para fazer os processos seletivos, que é onde o candidato abaixa o seu nível de defesa, acaba focando no game e acaba demonstrando com muito mais eficiência e qualidade, as suas iniciativas. Então, essa parte de metodologia é muito legal. Nós temos também as videoconferências, né? Depois ou durante a pandemia, os processos seletivos não pararam, e que foi muito bom, e a videoconferência veio para ficar. Eu acho que essa é uma outra ferramenta de tecnologia que ela veio para ficar inserida dentro do universo dos processos seletivos. Aliás, um grande desafio para os candidatos é conseguir se vender num pequeno vídeo, né, de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, e ter aquela coerência na fala, o entusiasmo, porque a vantagem das vídeos, né, dos vídeos como processo seletivo, é que o recrutador pode voltar várias vezes àquela filmagem, né, coisa que não acontece no presencial, né? Então, o feeling do recrutador ele tem que estar muito mais afiado até no presencial do que com os vídeos, porque ele vai e volta e pode pegar alguns detalhes importantes. A gente tem os recrutamentos inclusivos, os recrutamentos de vagas afirmativas, e eu concordo que a experiência do candidato hoje tem sido muito, muito valorizada pelas empresas. Então, acho que temos aí várias dicas para quem vai enfrentar os processos seletivos daqui para frente, para entender que existe um universo de tecnologias, de metodologias para o processo seletivo. Então, ficar ligado nas dicas que a gente está dando. E eu queria aproveitar já, puxando essa sua última resposta, Adriana, poxa, agora a gente pode fazer entrevistas a partir de videoconferências e todas essas coisas. Aí eu queria saber de vocês duas, começando contigo, Adriana, em relação àquela tendência do recrutamento às cegas, né? Afinal de contas, isso é uma coisa que a gente sempre vê, né? Que, querendo ou não, o mercado de trabalho ele tende a ser um tanto quanto enviesado, né? Então, se eu for colocar aqui, eu vou receber 2 pessoas, eu vou julgá-la pelo seu gênero, vou julgá-la, né, pela cor da sua pele, dependendo, né, de onde essa pessoa mora e tudo mais. E essa tendência, ela se concretizou, ela serviu para algo, ela se mantém, ou foi uma moda um tanto quanto passageira? O que você acha, Adriana? Olha, eu entendo, Caio, que muitas empresas, a gente não pode descartar esse processo, não, porque para algumas empresas tem dado certo, para outras nem tanto. E como a gente sabe, são empresas que têm culturas diferentes, processos diferentes, então acho que é muito cedo para a gente descartar esse processo como uma tendência que não deu certo. O que a gente vê é que, assim como podemos ter o viés com inteligência artificial, quando a gente fala de recrutamento com pessoas, a gente tem certeza que existe viés, né? Então, esse talvez seja um dos fatores que eu considero positivo nos processos de recrutamento às cegas. Permite maior recrutamento da inclusão, né, inclusão de pessoas, e eu penso que se ele é bem conduzido, melhora a qualidade da contratação, porque a gente vai definir critérios muito objetivos daquilo que a empresa está buscando, e acho que esse é um trabalho importante do RH, de fazer essa leitura muito minuciosa de quais são as competências que esse profissional precisa ter. E aí, profissionais que possam ter algum viés inconsciente por parte do selecionador, né, ou do gestor,
essas características são minimizadas efetivamente. Então, eu considero que ainda é um processo válido, mas que precisa também um trabalho grande de aculturamento, né, dos gestores das empresas para a utilização desse processo. Muito bom. A gente sempre falou, né, que os processos ocultos, eles vieram num primeiro momento de transformação do mercado de trabalho e das seleções, né? Hoje a gente já consegue, além de ter processos ocultos, também processos 100% afirmativos. Então, programas para só mulheres, mulheres negras, LGBTQIA+, processos para pessoas trans. E tudo isso só é possível pelo que a Adriana falou, de um letramento. As organizações precisam aprender a receber este público, a tratar com empatia, a conseguir entender o valor muito mais em história de vida, em competências, do que simplesmente currículo, universidade, curso, né? Existe uma gama muito maior de qualidade de entrega que times plurais conseguem fazer. Então, tudo isso vem transformando. Então, cada vez mais estudos para a gente mostrar que times plurais são mais criativos, são mais diversos e conseguem entregar melhores resultados, o engajamento melhor. Então, sem dúvida, é um processo que ainda tem muito a se fazer, porque a gente sabe das diferentes realidades e maturidade das organizações no Brasil, mas com certeza é um caminho que a gente não só deve fazer para vagas de porta de entrada, mas também fazer com que as lideranças representem o Brasil nas organizações. Exatamente. E uma coisa que vocês mencionaram bastante durante a nossa conversa é efetivamente a entrada da inteligência artificial nesses processos. Então, eu queria começar contigo agora, Paula, de que maneira, né, que a inteligência artificial ela vem sendo utilizada, né, nos processos seletivos e de que maneira isso tem impactado, né, tanto a experiência dos recrutadores, de quem vai ser recrutado, facilita o processo, como que a inteligência artificial ela vem para justamente modificar esse processo de seleção? Perfeito. Ela vem para trazer maior agilidade, né? A gente consegue ter um maior volume de pessoas, ter mais dados para fazer comparações em inteligências, ela sugere, ranqueia melhor as pessoas. A gente consegue, numa etapa de testes, né, de mapeamento, fazer um melhor filtro das pessoas. Então, dependendo da complexidade, do nível que a pessoa está atingindo, a inteligência artificial consegue ir puxando com maior profundidade determinados assessments. A gente também, como a própria Adriana comentou, trabalhar processos de gamificação, que é melhor para avaliação. As pessoas ficam imersas naquele mundo do game e a gente sabe que às vezes você acaba nem percebendo que está participando de um processo de avaliação. Ela também ajuda a dar devolutivas, que é o que a gente fala, né? Feedbacks mais assertivos, porque você consegue montar uma base de quais são elementos que você pode desenvolver se você não apresentou determinada competência. Então, por exemplo, na companhia de talentos, a gente costuma usar em todas as etapas que ela gere uma devolutiva para a pessoa que participou. Então, por exemplo, depois de uma dinâmica de grupo, você recebe quais são as competências e como você pontuou e o que você pode fazer de melhor. Então, essa inteligência, ela vai sendo aprimorada cada vez mais e fazendo parte das organizações nesse sentido de fazer melhores escolhas agora. O que a gente não pode deixar de falar é a importância da ética, de acompanhar com responsabilidade. A gente sabe que tecnologia e pessoas, como a gente mesmo disse, têm vieses. Então, como é que a gente usa com responsabilidade dentro dos processos e também deixar claro para quem está participando onde e como ela está sendo usada. Não é para ser uma suspeita, porque isso gera angústia, aí as pessoas ficam na dúvida do que está acontecendo. Por que não deixar claro? A inteligência está aqui para ser sua aliada neste sentido, ela vai gerar essa inteligência. Então, acho que isso são pontos chaves para a gente ter no radar e humanizar mais os processos seletivos, né? Que a gente sabe que são tão desafiadores, por que não fazer uma experiência positiva e agradável para quem participa? Eu concordo com a Paula, viu, Paula? Uma coisa que eu acho muito importante a gente comentar e que eu acho extremamente positivo e que vocês praticam é o feedback para o candidato, né? Porque eu estou nessa área há quase 30 anos e durante muitos anos a queixa maior foi a gente participa, investe, vai, faz entrevista, várias entrevistas e não temos feedback, né? E é importante ele saber quais foram as características ou pontos que não servem para aquela posição naquele momento,
o que não quer dizer que você não sirva para aquela empresa num outro momento, numa outra circunstância. Então, esse feedback eu acho muito positivo e isso só é possível verdadeiramente em duas condições. Ou quando a empresa é pequena e ela tem condições de dar esse feedback, mais uma condição, são três. Ou quando ela é grande, tem um corpo muito grande, que a gente sabe que isso não é realidade, para poder dar feedback para todos que participaram. E a inteligência artificial como aliada desse feedback mais apurado, mais sofisticado, inclusive, porque o Data Drive, que capta informações desse candidato, não só em plataformas como o LinkedIn, mas em todas as redes sociais. Esse é um alerta também, né? Como é que você se manifesta nas redes sociais, qual é o conteúdo que você posta, como é que você se posiciona dentro dessa grande rede, dessa rede social, né? Dessas redes sociais. Porque você fala assim, eu tenho um perfil para o LinkedIn, tenho um perfil para outra rede, tenho um perfil para outra rede, sim, mas quando a gente fala de data driving e recrutamento e seleção, todas essas informações são coletadas. Então, muita atenção, né? Uma rede é uma rede, outra é outra rede, mas quando a gente fala de perfil, a gente está falando do perfil do indivíduo em qualquer esfera. Então, ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Então, cuidado com o que você coloca na rede. E eu entendo que toda essa tecnologia vai tornar realmente os processos seletivos mais eficientes, mais democráticos, no sentido que ele pode ver um número muito maior do que o ser humano conseguiria ver no processo seletivo, né? Garanto isso como ex-headhunter, e mais focados nessa experiência do candidato e globalizado. Então, eu entendo que a tecnologia vem mesmo como um grande aliado da eficiência, da rapidez e da qualidade dos processos seletivos daqui para frente. E, Adriana, eu queria aproveitar que uma das teclas que você mais bateu foi essa questão da humanização, né? De que os processos seletivos, né? Essa questão de, poxa, eu fui e apliquei para diversos trabalhos e não recebi um feedback, não recebi nada, tô aqui 2 meses olhando para o meu e-mail e nada aparece, né? Parece que as pessoas não respeitam o meu tempo, o meu interesse, todas essas coisas. E aproveitando, né, essa seara que a gente já passou, a maioria dos processos seletivos de hoje em dia, eles acontecem online. Quais as vantagens e desvantagens para os recrutadores e candidatos? E por que eu trouxe essa pergunta, batendo na tecla da humanização? O papo, né, cara a cara, no mesmo lugar e tudo mais, não seria algo que ajudaria a essa humanização que a gente sente falta também em relação a você estar ali trocando e conversando com outra pessoa sobre uma das coisas mais importantes que a gente pode ter, que é justamente procurar um emprego? O que você acha, Adriana? Olha, não resta dúvidas de que aquele aperto de mão ou um abraço na saída não tem preço, tá? Desculpa, aí vou roubar a Mastercard. Não tem preço. Porém, né, eu penso que a facilidade do online também não diminui a humanização, principalmente se você trata a pessoa com muito respeito, tem uma escuta bem apurada em relação ao que está sendo realizado naquele momento. E vejo também como inclusão, uma vez que a gente fala em processos seletivos globais, hoje a gente tem uma possibilidade enorme de brasileiros estarem prestando serviço para empresas de outros continentes, de outros países, o que não seria possível se não houvesse essa tecnologia. Então, muitos sonhos, né, de profissionais que desejam fazer parte de times multinacionais não poderiam ter acesso a essa possibilidade se não houvesse essa tecnologia. O que eu penso que é um grande desafio é para o recrutador e para o gestor lidar com a forma de gestão à distância, porque esse é um grande desafio, porque nos livros de administração, de gestão, a gente vê que aquele olho no olho, todo mundo junto na sala, aquela reunião uma vez por semana, todo mundo dando um grito no final do dia para vamos lá
Isso mudou um pouco, o que não quer dizer que não haja engajamento, envolvimento. Então, acho que é um desafio maior não perder de vista as pessoas que estão do outro lado da telinha, seja em processos seletivos, seja para a própria gestão de pessoa. E eu só vejo essa distância ou esses processos online, como a gente está fazendo aqui hoje, e é claro que eu vou sentir falta de dar um abraço no Caio e na Paula, vou sentir, tá? Mas só seria possível que a gente estivesse fazendo isso se a gente tivesse essa tecnologia, o que rompeu muitos paradigmas, na verdade. Porque a gente ouvia que esse trabalho online, virtual, era uma tendência. Você lembra, Paula, quando falavam, uns anos atrás, que essa relação era uma tendência, que isso vai virar uma realidade? E se não houvesse uma situação como houve essa que a gente viveu da pandemia, essa quebra de paradigma talvez não tivesse acontecido ainda. E as pessoas acabaram gostando, viu? Muita gente se adaptou e acho que assim, não dá para voltar para trás, assim, agora a gente não vai ter mais processos seletivos online, a gente só vai ter trabalhos presenciais. É claro que a gente vai se acostumando, mas seria uma perda muito grande de acesso a talentos que nem sempre estão tão próximos da gente. Sem dúvida, acho que é o caminho do não precisa ser tudo igual para todo mundo. Então, sem dúvida, se a gente pode ter um processo seletivo com uma etapa presencial, esse olho no olho, é melhor. Agora, se não é possível, então como é que a gente também se adapta ao processo online, que seja possível avaliar as pessoas, melhore essa experiência, né? Dê o preparo e a atividade para que todo mundo participe e também no momento do trabalho, no dia a dia, entender o que é necessário. Precisa estar todo dia presencial, ser 100% remoto ou dá para ser um híbrido? Então, é sempre olhar a realidade do negócio, o que é possível fazer e saber que para cada uma das realidades, é o que você disse, tem um ponto positivo e o ponto de atenção que precisa acontecer. E aí, entendendo cada realidade, cada área, cada modelo, quanto mais específica essa avaliação for feita, melhor é o resultado. E saber que para tudo tem que ter, né? Uma não tem um abraço, não tem um olho no olho, mas pode ter um cafezinho virtual, todo mundo conversando, alinhamentos, é isso. Cada um vai encontrando a sua melhor forma de entregar um bom trabalho. Acho que esse é o objetivo final de todo mundo e garantir a saúde mental também, né? Não adianta a gente ficar achando que, né, o online traz mais agilidade, mas a gente também precisa cuidar do nosso tempo de descanso e lazer. Eu bato muito nessa tecla, porque não adianta a gente achar que só por isso a gente vai trabalhar muito mais horas e sem qualidade de vida. Afinal de contas, também com essa questão da gente trabalhar de casa, antigamente havia uma maior separação. Hora do trabalho, hora de casa, né? De cuidar da família, de cuidar das coisas e tudo mais. E agora tá tudo meio que misturado, assim. Você levanta da cama, já tô no meu escritório. Então, né? Por favor, Caio, gente. Mas isso também é um processo de aprendizagem e de amadurecimento, porque isso é o que a gente chama de alteridade, né? E de autogestão. Então, é um processo de aprendizagem também, porque antigamente a gente dizia a empresa determinava meu tempo de trabalho e de não trabalho. Hoje, quem tem que fazer isso é o próprio indivíduo. Então, essa também é uma forma de adquirir uma competência nova de autogestão e gestão do tempo e de colocar limites. Sim. Exatamente. Né? E vale as organizações servirem de exemplo, né? Porque é muito fácil a gente também, né, pedir para as pessoas terem essa autogestão se a liderança está lá impulsionando o contrário, né? Cobrando resultado. Acho que por isso, nas pesquisas da Companhia de Talentos, quando a gente faz com o público que participa dos processos, todo mundo gosta do online, mas prefere ter uma etapa presencial. Entre o 100% remoto e o 100% presencial, eles dizem, se puder ter um diazinho de híbrido, para quê? Para justamente chegar lá, olho no olho e saber o que está acontecendo, tá tudo bem? Tá tudo... Porque você fica à distância, às vezes você fica sem muita noção, né? Se a sua gestão do tempo está sendo eficiente. Então, acho que um dos grandes trabalhos desse modelo online é essa proximidade da liderança de feedbacks mais próximos, modelos mais de dia a dia mesmo, para saber se está dando tudo certo ou não. Exatamente. E finalizando a nossa conversa, a gente passou justamente nessa última resposta de vocês sobre
essa revolução empurrada, né, pelo nosso momento de pandemia, em que as pessoas elas estavam cada vez mais gradativamente, né, encaminhando para, poxa, será que eu posso trabalhar de casa? Eu posso trabalhar né, em outros países, direto aqui de um país que às vezes não teria acesso, como a Adriana mencionou. Vamos pensar então, e assim, eu sei que eu estou colocando vocês aqui numa situação assim bem difícil, mas, poxa, se a pandemia ela já mudou tanto as coisas, como que a gente consegue extrapolar isso para, né, o futuro? Então, como que vocês imaginam que serão os processos seletivos, né, daqui para frente, para o futuro? Quais as tendências, né, para essa parte de recrutamento, seleção? Você quer começar? Posso começar. Acho que, como a gente falou, as empresas estão muito focadas em trabalhar a sua marca empregadora. Então, se ela conseguir se relacionar com o público que ela tem interesse ao longo dos anos e da jornada, essa pessoa ela já tem o interesse em trabalhar, ela já fica em contato com a marca e quando abrir uma seleção, deveria ser mais fácil atrair as pessoas que já querem trabalhar na sua cultura, com seus valores, no seu modelo de negócio. Então, acho que isso é uma tendência muito grande que precisa ser acompanhada e porque às vezes de fora você não consegue transparecer o que é no dia a dia e o mais importante é a pessoa já chegar e entender que ela tem aquele fit cultural e que ela consegue entregar e fazer um bom trabalho. Acho que o segundo é o que a gente falou bastante da tecnologia, da inteligência artificial vindo para trazer mais agilidade para os processos, diminuir os custos, conseguir fazer com que a gente tenha uma avaliação mais diversa, mais plural, né? Que o que a tecnologia ela também possibilita, se a gente cuidar dos vieses, que a gente tenha times mais plurais, mais diversos, porque a gente, com maior volume de dados, a gente consegue avaliar a história de vida, a gente consegue entender o seu contexto, tudo que você viveu, os seus trabalhos na prática mesmo, não fica subjetivo a um critério que prediz ou vai dizer que você vai performar melhor, e sim um contexto de dados e utilizado de maneira, de novo, ética e responsável, pode apoiar muito, né, nesse processo. Acho que um outro ponto que a gente vem falando é sobre a experiência das pessoas que participam. Então, como é que a gente faz essa jornada de um processo seletivo ser o mais eficiente possível? Então, será que você pode vivenciar um pouco do dia a dia da organização, mesmo online, com realidade virtual, com etapas? Você consegue sentir ali, ter cases do dia a dia, cases reais para conseguir entender o que é realmente necessário para essa posição. A gente tem falado muito sobre a contratação, né, modelos de skill-based, não só qual é a skill necessária para aquela posição, muito menos aquela parte técnica, o que você fez de curso ou faculdade. Você adquiriu a skill para conseguir performar nesse desafio do negócio? Então, são bastantes transformações nesse sentido que vem acontecendo e que a gente acha que vão ser cada vez mais potencializadas para ter entregas eficientes, tanto da experiência, de viver o que é a empresa, como da experiência de quem participa, maior acesso a testes e metodologias. A gente fala muito de vídeo, entrevistas online, gamificações, então modelos que você consiga de alguma maneira ir avaliando de forma mais efetiva as suas habilidades e capacidades de entregar e resolver problemas, né, nesse mundo tão complexo que o que a gente diz bastante, e times mais plurais. Acho que a gente falou bastante aqui de diversidade e inclusão, mas a gente sabe que isso não é a realidade, principalmente da liderança e nem de todas as organizações. Então, eu trabalho para isso e espero que todas as organizações e as pessoas trabalhem para que a gente tenha a realidade do Brasil dentro de todos os níveis da organização. Olha, eu concordo que a inteligência artificial, ela também é aquela coisinha que veio para ficar, né? Ela vai no futuro, que o futuro já começa hoje. O que vai acontecer é que esse futuro, que ainda está um pouco embrionário, ele vai se desenvolver para processos mais apurados, né? Mais rápidos. Então, a gente já tem hoje inteligência artificial atuando nos processos seletivos. A gente vai ter algoritmos preditivos. Então, os preditivos, eles vão conseguir identificar mais rápido e melhor pessoas que têm mais aderência para as vagas. Outra coisa que vai melhorar, vai aumentar, são chatbots também, né? Hoje já há empresas que utilizam os chatbots para ajudar o candidato a entender melhor
o que a empresa está pedindo, se tem aderência com o sistema de crenças e valores deles e dá fit com a empresa. Então, o chatbot já está sendo utilizado por algumas empresas, mas isso eu torço para que amplie muito mais, porque muitos candidatos vão para os processos seletivos sem conhecimento, sem muitas informações, né? Por mais que ficar entre nós aqui, a gente tem muitas formas de buscar informações sobre as empresas. Um pouquinho de preguiça aí vai fazer com que o chatbot tenha mais sucesso. E é claro, como a Paula falou, a experiência do candidato, sim, é muito importante, os recrutamentos globais, a gente sabe que há carência de mão de obra qualificada no Brasil, mas também no mundo para algumas profissões. Então, essa é uma possibilidade que eu vejo com muito bons olhos, né? Que antigamente era muito difícil você participar de algum processo seletivo no exterior, as empresas tinham problemas com a questão de expatriação e tudo mais, e hoje você consegue conhecer muitas pessoas trabalhando aqui do Brasil para empresas no exterior. Então, eu penso que essa é uma tendência que, para o futuro, para os processos seletivos, assim, vai ampliar muito mais. E a inclusão, obviamente, né? Porque a falta de mão de obra qualificada faz com que você amplie muito mais as inclusões em todos os níveis. Então, eu penso que assim, o futuro dos processos seletivos é bem inspiracional para todas as pessoas, sejam as agências, sejam para as consultorias, sejam para as próprias empresas. Excelente. Adriana, Paula, queria agradecer muito a participação de vocês duas aqui, agradecer aí tanto a gentileza, né, de oferecer o tempo e o conhecimento de vocês para a nossa audiência, e eu acredito que a gente deixou muitas dicas aí para os nossos ouvintes e agora também espectadores de como se preparar para os processos seletivos que ele vai ter que enfrentar daqui para frente. Muito obrigado pela presença de vocês. Imagina, foi ótimo. Obrigada a você. Eu que agradeço, Kai. E olha só por conta da tecnologia foi possível a gente estar fazendo esse super bate-papo cheio de dicas, né, para a nossa audiência aí. Paula, um prazer estar aqui conversando com você. Espero que em breve eu possa te dar aquele abraço que hoje eu não consegui te dar. Tá anotado aqui, hein? Obrigada. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma preferida e avaliar o programa também. Tchau!